Olá, queridos, graça e paz, amém? Que tarde maravilhosa, como nós somos privilegiados, porque nós estamos aqui, nesse primeiro domingo, para adorar ao Senhor, para celebrar as coisas que Ele tem feito na nossa vida, amém? E isso é muito bom, queridos. Isso é muito bom, isso agrada o coração de Deus, quando um Deus de relacionamento e quando os teus filhos prioriza, como o pastor Cláudio estava falando, poderíamos estar em qualquer lugar, mas escolhemos, poderíamos até, vamos assistir o culto online. Eu sei que quando não é possível estar na igreja, glória a Deus pelos cultos online, são maravilhosos, é ferramenta de Deus, mas se temos a possibilidade de estar presente com os irmãos, quero falar uma coisa para você que é incomparável. É incomparável estar na igreja, estar sentindo a presença do Espírito Santo. É muito maravilhoso congregar, é tão bom que a palavra de Deus vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, os irmãos estejam em unidade, que os irmãos estamos juntos. O outro diz: eu alegrei-me quando me convidaram. Ei, vamos para a casa do Senhor? Eu fiquei muito feliz. E eu sei que aqui nessa tarde tem pessoas que ficaram felizes, não ficaram? Quando alguém falou: ei, vamos lá para a casa do Senhor. Aí a gente manda uma mensaginha assim, fala: você vai vir? Em que hora? A pessoa diz assim: já estou chegando, já estou pronto. Meu Deus, se nós ficamos felizes, você imagina o Espírito Santo. Você imagina o teu papai que te formou no ventre com um propósito. Quero falar para você que nessa tarde o Senhor já começou a ministrar sobre as nossas vidas. Nessa tarde nós tivemos o privilégio de estar adorando. Nós participamos da ceia, queridos. E quando nós participamos da ceia, nós comemos esse pão, quando nós tomamos esse suco de uva representando o sangue de Jesus. Se nós só fizéssemos isso e voltássemos para nossa casa, entendendo o que foi que houve conosco, nós já estávamos alimentados. Já estava tudo maravilhoso. Mas Deus é Deus que Ele quer sempre mais. Eu tenho observado que todas as vezes, pela grandeza de coisas que o Senhor nos dá e faz por nós, sempre tem um degrau que Ele vai te levar mais para perto. E a palavra diz que tem um lugar de intimidade. Você sabia disso? A intimidade do Senhor é para aqueles que caminham bem pertinho, que quer a intimidade. Ele vai revelar os seus segredos. E eu sei que nessa tarde tem pessoas sedentas aqui para querer buscar, aprender e conhecer os segredos de Deus. Amém, queridos? Queridos, todas as vezes que aconteceu algo importante na história, que acontece algo importante na palavra de Deus, na história dos homens de Deus, sempre o Senhor orientava que se escrevesse, que se anotasse, que se registrasse. Desde o início, sabe? Quando Deus começa a todas as coisas que Ele mostra, quando vai ter o primeiro tabernáculo, quando vai ter o primeiro templo, o primeiro santuário, a primeira embaixada do céu na terra. Não foi de qualquer jeito. Não foi só um fruto de uma imaginação. Eu acho que é assim, eu acho que é assim, não. Foi preciso que Deus separasse um homem, foi preciso que esse homem se dispusesse, entregasse esse coração, foi preciso que ele subisse uma montanha e lá ficasse até que o Senhor viesse falar, mostrar, ensinar, registrar e falar: agora você desce, vai lá e faz do jeito que eu estou te mostrando. Amém, queridos? É isso que Deus, o Senhor, quer fazer conosco. Deus então ama que nós registramos. E por isso nesse primeiro domingo eu quero te dizer uma coisa, se você não tem esse costume. Começa a anotar. Anota. Você abre um texto e sente Deus falar com você. Eu sei que acontece isso. Você lê a Bíblia sempre, mas tem momentos que você abre. Não é a Bíblia, não é folha. Você tem um encontro, você sente aquele impacto no teu espírito. Quando vem essa palavra nessa intensidade, anote. Porque é uma palavra pessoal para a tua vida. E é muito bom na sua caminhada. Você vai, daqui um tempo, daqui uns anos, você vai voltar e ver o que Deus falou. E sabe o que é mais maravilhoso? Você vai ver que Ele foi fiel para cumprir cada vírgula, cada ponto, cada promessa, cada detalhe. Porque foi Ele que prometeu. Agora no final do ano, nós tivemos o privilégio, não é? De estar junto com a família. E lá com a família a gente conversa, a gente ri, a gente brinca, a gente aprende as histórias da família. A gente aprende costumes, a gente ri com as coisas que aconteceu. É tão bom, é o teu povo, é a tua família. É isso que o Senhor quer fazer conosco
com as coisas do reino. Sabe, como o pastor Cláudio estava dizendo, não é peso, não é uma obrigação, não é te massacrando. É com graça. É com graça, é colocando desejo no seu coração de chegar um pouquinho mais, sabe, de caminhar um pouquinho mais, de chegar um pouquinho mais perto, de dar passos na direção. Então eu quero compartilhar com você nessa noite a palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 37. O Evangelho de João é maravilhoso, ele vai estar falando, eu gosto muito, porque dá pra gente entender, perceber até o clima emocional das coisas que acontecia. Não é, sabe, quando a gente lê Mateus, ele é muito lógico, ele é muito racional, ele vai dizendo, ó, aconteceu assim, 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 assim. Ele vai trazendo os fatos, mas ele traz de uma maneira muito lógica. Quando a gente vai ler João, gente, ele fala, você sente as emoções do momento, é como você estivesse assistindo um filme. Ele passa um panorama do que está acontecendo, o que as pessoas falam, o que está havendo ali. Ele traz numa riqueza de detalhes que a gente pode mergulhar, então, dentro da história. Olha só. O subtema está assim, a incredulidade dos irmãos de Jesus. E a gente pode ficar pensando, não é? Jesus, a família estava perfeita, era tudo maravilhoso, era tudo... Não, queridos, olha o que está escrito aqui. A incredulidade dos teus irmãos. Depois disso, Jesus andava pela Galileia. Já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Jesus sabia dos riscos que estava implicado. Estava próximo à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. E disseram-lhe, sabe quem que falou? Não foi os amigos, não foi pessoas de fora, foi pessoas da sua casa. Os seus irmãos chegou e falou assim para ele, sai daqui. Vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, se você faz, se é você mesmo que faz, se não tem nenhuma carta na manga, se não é, sabe, um jogo de palavra, um convencimento emocional, se você é quem você diz ser, então você vai lá, te mostra para o mundo. Te mostra para que todos vejam. E aí a gente podemos começar a olhar e ver um pouquinho. Que quando, por eles não compreenderem ainda do que se tratava, de quem era Jesus, eles achavam que se tratava de aparecer, de estar em evidência, de ser centro dos holofotes, de buscar fama. É isso que eles estavam falando para Jesus. E para isso, eram os irmãos dizendo, não, vai lá, não tem problema. Vai lá. Eles não falam, nós vamos te proteger, nós vamos ficar com você, nós vamos ficar do teu lado. Nós acreditamos no que você acredita e estamos dispostos a se acontecer qualquer coisa com você. Nós somos família, nós vamos estar junto. Não foi isso que eles falaram. E olha só por quê. Se você, às vezes a gente pensa assim, mas você está caminhando muito longe. Então vem aqui comigo, versículo 5. Porque nem mesmo os irmãos criam. Nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porque dele eu testifico que as suas obras são más. Vocês podem ir a hora que vocês quiserem, o tempo de vocês é qualquer tempo. Mas sabe por que o mundo me aborrece? Sabe por que ele não vai gostar? Sabe por que eles vão entrar em crise? Porque eu vou expor algumas atitudes. Eu vou expor, eu vou estar confrontando alguns comportamentos. E isso vai causar raiva. E por isso eles não gostam de mim. Mas sabe o que a palavra disse? Essas palavras disse Jesus. Disseram, subi vós à festa, eu não subo ainda, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Vão vocês podem ir, eu vou ficar aqui. Sabe, eu fico imaginando como ficou o coração de Jesus. Porque o povo judeu,
É um povo muito unido, muito próximo. Se ia para o templo, ia todo mundo junto. Jesus com 12 anos, ele estava no templo, ele estava com a sua família. E a família volta, e muitas pessoas caminhando. E a palavra diz que por um dia inteirinho, ninguém percebeu aonde estava Jesus. Ninguém deu falta de onde estava Jesus. E quando eles retornam, e ele ainda estava lá. Então presta atenção, uma caminhada de um dia para ir, uma caminhada de mais um dia para voltar no templo. E quando volta, Jesus um menino, Jesus um adolescente, pré-adolescente. Aonde é que ele estava? Ele estava no templo. Ele estava falando com os doutores da lei. Ele estava expondo a palavra. E as pessoas ficavam impactadas, maravilhadas. É só um menino, é só um adolescente. De onde vem tanto conhecimento, de onde vem tanta sabedoria. Mas agora a família vai. É festa de tabernáculos. Jesus fica. Ele começa então narrando aqui esse texto, falando então que de uma crise dentro da sua casa, de uma crise no meio da sua família. E o mais interessante é que quando os irmãos falam, você já teve irmão, não é? Quem tem irmão, criou com primos, criou com família. Quando alguém provoca, o que acontece? Na família, as pessoas é muito fácil de se machucar, porque todo mundo se conhece profundamente. E por se conhecer profundamente, sabe exatamente aonde eu posso dar uma alfinetada, que ali vai ser terrível. Talvez para outra pessoa não vai nem sentir, mas para aquela pessoa que eu conheço a história, que eu sei quem é, ou que conhece a minha história. E sabe o que nós vemos? Jesus ouve, Jesus não morde a isca, Jesus não entra em discussão. Jesus não fica falando, poxa, vocês são meus irmãos, vocês são minha família, vocês tinham que acreditar. Ele não fala nada disso. Ele eleva o nível. Ele fala, não tem problema. Vocês podem ir, o tempo de vocês é qualquer um. Eu sei quem eu sou. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei qual é o propósito. Eu sei para que eu vim. Os irmãos falam para ele, vai lá para a Judeia, mostra-se ao mundo. Queridos, mais de 2000 anos atrás essa palavra está escrita. E já você percebe aqui nas entrelinhas essa sede de aparecer, essa sede de estar em evidência, essa sede de fama, de conhecimento. Mas todos aqueles que pensam assim, é porque ainda não acreditam em Jesus. É porque ainda não conheceram o coração de Jesus. É porque ainda não sabem quem Ele é. Jesus sabia discernir o seu tempo. O mundo não pode aborrecer, o mundo não vai se preocupar. Mas a palavra de Deus diz, se nós formos ler um pouquinho mais para frente, eu vou estar saltando alguns versículos e depois você lê com calma. Porque vai ter algum momento que no início ele vai dizer, e passado todas essas coisas, se você vai ler o capítulo 6, você vai ver que o discurso de Jesus, a pregação de Jesus, os encontros de Jesus, ele começa a quebrar estrutura. Ele começa a tirar pessoas da zona de conforto. Ele começa a levar as pessoas para um novo nível. Porque para você entrar, para você crer, para você chegar na onde ele queria levar aquelas pessoas, elas precisavam de tomada de posição. Sabe? E quando ele começa, você vai ler no capítulo 6 ali, toda a multidão procurando Jesus, querendo saber onde Jesus estava, procurando seus discípulos. E quando Jesus encontra, Jesus fala para eles assim, olha, eu sei porque vocês estão me procurando. Vocês estão me procurando, não é porque vocês estão apaixonados pela palavra de Deus. Não é para ter um conhecimento mais profundo de Deus. Sabe o que vocês querem? Vocês querem pão. Porque já tinha havido a multiplicação de pão. Tinha acontecido, eles tinham visto que junto de Jesus era suprimento, que junto de Jesus nada ia faltar. E Jesus fala para eles assim, olha, muito bem, mas vocês precisam trabalhar, não é só por esse pão, não é só por o alimento que perece. Jesus está dizendo, olha, vocês não estão entendendo. O pão que perece, você come de manhã e de tarde você quer novamente. Jesus, ele olha e ele vai falar, trabalhem pelas coisas eternas. Trabalhem pelas coisas que o tempo não rouba, que ninguém vai tirar de você. Trabalhe por algo de eternidade, é isso que ele estava falando. Mas aquelas mentes, sabe, a nossa mente humana, ela é tão limitada, ela é tão pequenininha. Nós ficamos tão presos naquilo que eu pego, naquilo que eu vejo. E as pessoas daquela época não era diferente de nós, não. Não era diferente. Sabe, eu fiquei tão assim quando eu olho os irmãos de Jesus falando para ele ser centro de atenções, para ele aparecer. E Jesus o tempo todo, você vai ver ele chamando as pessoas para perto.
os judeus tinham 3 festas muito importantes. Primeira festa, Páscoa. Sabe aquela celebração que fizeram lá no Egito, que o Senhor passa todo o que devia fazer com o cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, celebra a Páscoa, calçado, com cajado na mão, você vai se alimentar do cordeiro apressadamente, entendendo que o tempo de libertação, o tempo de você sair, do povo sair daquele lugar de escravidão havia chegado. Páscoa está falando disso. Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus. Primeira festa. Depois a segunda era Pentecostes. Pentecostes comemorava-se 50 dias depois de Páscoa. Era um dia também que as pessoas se reuniam, que as pessoas estavam no templo. Mas festa de tabernáculo, ela tinha um sabor todo especial. Porque festa de tabernáculo não era uma festa para ser assistida. Não era um lugar que você ia para ser espectador. Não era um lugar em que os celebrantes se reuniam por diversão. A palavra diz que em tabernáculo a cerimônia buscava reafirmar, aprofundar o sentido da fé. Da fé num Deus criador, num Deus libertador. As pessoas vinham de todos os lugares, as pessoas vinham de muito longe, porque elas precisavam se reunir. Nessa festa era um lugar para se estudar a Torá. Não era a Bíblia como conhecemos hoje, completa. Era os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que Deus havia dado. E era muito importante, queridos. Porque para o povo judeu, religião, conhecer a palavra, estudar a palavra, mergulhar na palavra, tradição na palavra. E glória a Deus pela vida deles, por esse cuidado, por esse zelo. É maravilhoso, é por isso que nós temos a palavra aqui escrita. Mas sabe o que estava acontecendo? É que chega um dia que a tradição, que a cultura está tão estabelecida, está tão firmada, que Jesus fica de fora da festa, que não tem lugar para ele entrar na festa. E a palavra diz que as pessoas estavam em polvorosa, a multidão. Ei, queridos, deixa eu falar uma coisa, não é proibido dar glória a Deus, amém? Não é proibido não, queridos, nós somos pentecostal, amém? Glória a Deus. A gente acostumou com o culto online, eu entendo, mas eu quero te falar que não é proibido. Pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode pedir para o Espírito de Deus falar com você, pode pedir porque o dono da festa, ele veio e ele está aqui, amém, queridos? Me incomoda esse silêncio. Jesus, eu estou falando, Senhor, o pessoal está entendendo. Vamos começar a dar glória a Deus porque Ele merece, amém? Era estudar a palavra, era buscar a palavra, era sede de Deus. Não era cada um com a sua Bíblia dentro de casa. Precisava de alguém com conhecimento. Precisava de alguém que achasse que aquele discípulo era digno, que poderia receber, para ele receber conhecimento da palavra. Não era comum, não era para todo mundo. Mas a palavra, que quando nós vamos ler lá em João, que vai dizer, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluias! O autor da vida, que agora não pode chegar na festa, que agora corre risco de vida para estar ali. Sabe por quê? Por causa do seu discurso. E a multidão ficava olhando, queremos ver Jesus. Será que ele veio? Será que ele não veio? Onde ele está? Será que ele vai ter coragem de vir mesmo? As coisas estão tão sérias. O discurso que ele fez foi tão contundente. Ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. Sabe, ele confronta as pessoas e as pessoas dizem para ele, olha, mas nós comíamos do maná. O maná que descia do céu. Moisés nos deu o maná. Jesus olha para os olhos daquelas pessoas e fala, vocês não entenderam nada. Não foi Moisés que deu. Não foi homem que fez, que abriu o céu. Foi o meu Pai, aleluia! Foi o meu Pai que te escolheu, que escolheu uma nação, que arrancou da escravidão, de mais de 400 anos de escravidão, na nação mais poderosa do mundo. E aqueles homens estavam achando que alguém era possível, uma mão humana, fazer alguma coisa. Será que ele veio na festa? Será que ele veio? Vamos ler aqui o versículo 10. Mas quando seus irmãos... você pode colocar aqui, dá para colocar? Mas quando seus irmãos, João 7,10.
Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente. Olha só, vamos lá, vamos ler comigo, todo mundo junto. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele, não manifestadamente, mas como em oculto. Sabe o que significa? Jesus entra como um anônimo. Jesus faz tudo para não chamar a atenção de ninguém. Jesus entra naquela festa e tudo aquilo que sempre ele falava, tudo aquilo que ele trazia, provocava nas pessoas. As pessoas não podiam ficar indiferentes, elas tinham que sair do automático. Ele provocava decisões. As pessoas tinham que tomar decisão. Quando eles ficam perguntando onde está, se você for ler, continuar a leitura, você vai ver que provoca um alvoroço no meio da congregação. Jesus estava inquebrantável. O verbo de Deus, aquele que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus estava no lugar que é dele por direito. Jesus sabia o que era esse lugar que ele precisava estar. Não era porque as pessoas queriam, não é porque as autoridades achavam que era legal, era um discurso bacana. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele tinha recebido. Ele sabia qual era a sua missão. E o que ele fala durante todo esse momento que está falando, a gente não tem o registro. Mas a palavra diz, aqui no versículo 37, e no último dia, repitam comigo, e no último dia, o grande dia da festa. Mais uma vez, é só para ensaiar. Vamos lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluias! Você pode dar um glória a Deus, queridos? Aleluia! É muito interessante, porque enquanto o discurso estava acontecendo com os doutores da lei, com os rabinos mais importantes, eu acredito que estavam muitas pessoas ao lado, fazendo pergunta, querendo saber, querendo aprender tantas coisas da lei. De repente, no meio da festa, gente, presta atenção, vocês não prestem atenção para entender o que aconteceu. Ali tinha as pessoas mais importantes, as pessoas que tinham mais conhecimento, sabe, famílias que passam de geração para geração, pessoas que conheciam inteiro as coisas decorado. Eles têm o hábito de decorar a palavra, que poderia falar horas sem errar uma letra do que estava escrito. Ali tinha autoridades importantes. Ali estava toda a sociedade presente. Ali estavam os ricos produtores e ali estavam os empregados. Ali estavam as mulheres que na época não era considerada, não era nem no censo, não era contada. Ali tinha mulheres, ali tinha criança. Essa festa era uma festa que todo mundo podia celebrar, que todas as pessoas poderiam participar. E agora, nesse momento, quando tem que falar algo, não é para agora, para esse ciclo que está aqui perto, não é para esse ciclo que está aqui. É claro que o que ele estava dizendo era importante, porque tudo o que ele fez era importante. Mas nós temos que entender por que ele tomou essa posição. A palavra diz que ele estava correndo risco de vida. A palavra diz que na Judéia, no lugar que estava tudo pronto para matá-lo, ele não foi publicamente, ele não foi com a família. O que era tão importante que Jesus se levantou? A palavra diz, se você for ler um pouquinho aqui nos versículos anteriores, olha só, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde ele está? Havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Uns diziam: ele é bom. Outro dizia: não, ele está enganando o povo. Você identifica com algum discurso da atualidade sobre Jesus? Você identifica com coisas que nós temos ouvido quando você vai declarar sua fé, quando você vai falar de Jesus? Você já ouviu quantas pessoas falando isso? Eu quero te dizer que esse espírito
Ele já atuava naquela época. A palavra de Deus diz que existe principados, potestades, existe dominadores do mundo, do reino espiritual, das trevas, para cegar o entendimento, para manter as pessoas num cativeiro, destruir nações inteiras. Não, ele engana, não é verdade. Ele não está falando isso, não é verdade. Mas ninguém ousava falar abertamente, a coisa estava tão séria, que mesmo para criticar e para falar mal, eles ainda falavam baixinho. Porque se pegasse alguém falando, ainda que fosse mal, ele também ia ter problemas. Ainda ia acontecer alguma coisa. Mas no meio da festa, sobe Jesus e ele ensinava. Os judeus maravilhavam-se dizendo, como ele sabe essas letras? Ele não tem aprendido. Ele não está nos pés de um rabino para aprender. Não tem um filósofo que ensinou. Como é possível ele saber? Quem ensinou essas coisas para ele? Jesus lhe respondeu, a minha doutrina não é minha. O que eu falo não é de mim mesmo, preste atenção, mas é daquele que me enviou. Amém, igreja? O que eu falo não é da minha mente, o que eu falo não é o que eu acho, o que eu falo não é o que eu penso. Eu estou aqui porque eu sou um enviado. Aleluia. Mas aí ele continua. Se alguém quiser fazer a vontade dele, está falando do Pai, pela mesma doutrina conhecerá, se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Queridos, isso que é segurança, isso que é certeza de saber quem sou. Ele fala, olha, se você não acredita, não tem problema. Ele não ficou bravo, ele não chamou atenção. Ele falou, olha, não tem problema. Então você aprenda um pouquinho, estude, veja por você mesmo. Busque o conhecimento, busque relacionamento. E aí você vai poder dizer se eu sou filho de Deus, se eu sou um enganador. Você já imaginou a humildade? Quando fala que Jesus se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo. Era Deus, queridos, era o autor da vida, sentado no meio de pessoas e querendo mostrar para elas, tirar o véu dos olhos delas e fazê-las caminharem um pouquinho mais, fazê-las entender um pouquinho mais do céu. E era ataque de todos os lados, ataque dentro da sua casa, ataque dentro da sua família. E quando chega, ensina, ainda vem tantos questionamentos. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Sabe, queridos, ele começa a mostrar para eles, ele começa a dizer, ele fala, olha, não foi Moisés que deu a lei, e vocês não observam. Por que então vocês estão querendo matar? Quando ele está dizendo, vocês têm o conhecimento, vocês têm a palavra, vocês são os guardiões da palavra, vocês são os guardiões, vocês são luz do mundo, mas vocês querem me matar, vocês estão querendo me calar, me silenciar. Quando ele falou isso, presta atenção, sabendo do que implicava, sabendo do que se tratava, as pessoas olham para ele e falam assim, eles têm demônio. Eles falaram para Jesus, tem demônio. E muitas das vezes nós nos ofendemos, né? Com qualquer coisinha que ouve que fala da gente. A nossa alma parece um cristal. O nosso ego sensível, sabe, querendo o trono. Qualquer coisa fere, qualquer coisa machuca, qualquer coisa nos calamos. Eles olham e falam, vocês têm demônio. Jesus disse, eu fiz uma obra que vocês maravilharam. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Eu quero já ir lá para a parte que eu preciso. Porque ele vai falando, ele vai trazendo um confronto. Ele vai dizendo, não julgue segundo a aparência, mas julgai segundo a justiça. Jesus, ele começa, se você for ler depois com calma, começa ali ter um embate entre as pessoas questionando. Mas no meio de tudo isso, Jesus sabia qual era o público que estava ali. Amém? Ele conhece todas as coisas. Então já sabemos que tinham pessoas incrédulas, certo? Os irmãos e muitos outros ali não acreditavam. Não, ele está enganando o povo. Existia pessoas ali que queriam matá-lo, que de qualquer forma esse homem não pode continuar vivo. Esse homem está enganando o povo. Esse homem está causando mentira. Esse homem está dividindo. Jesus sabia todo tipo de público que ele tinha.
Mas tem uma hora. É como se eu imagino assim, sabe? É uma hora que ele fala assim: basta, chega. Chega de vocês só querem questionamento, vocês só querem saber que fica dizendo que está tudo certo, que está tudo bem. Vocês só querem ouvir o que agrada os ouvidos de vocês. Sabe, você vai ler o versículo, o capítulo anterior fala assim: se você é realmente um profeta, se você é realmente alguém cheio de Deus, faz milagre, mostra prodígio, faz maravilha. Eles queriam que descesse fogo do céu. E desceu? Não é porque Deus não é Deus para fazer descer fogo do céu? Porque para Elias, um homem comum, a palavra de Deus diz que ele era comum, que ele tinha as mesmas paixões que eu e que você. Significa que ele ficava com raiva, que ele ficava irado, que ele tinha depressão, que ele passava por todas as gamas das emoções. Mas quando diante da direção de Deus e do propósito de Deus, e num dia determinado, Elias ora e desce fogo, não era problema um milagre. O que Jesus queria ensinar, queridos? Jesus estava ensinando: olha, se você quiser caminhar comigo, se você quiser chegar perto de mim, se você quiser de verdade se apropriar do que eu tenho para você e para a tua vida, você precisa abrir mão dos seus questionamentos. Você precisa abrir mão, você tem que ser como uma criança. Quando você pega uma criança pela mão, pode ser na noite escura. Quando você segura nas mãos de uma criança, pode ser para tomar uma injeção que ela está chorando de dor. Ela se sente segura, porque ela sabe que ela pode confiar. Você não vai prejudicar, você quer o bem. Jesus nos quer levar nos lugares que Ele, não é que Ele entenda, Ele continua sendo Deus de milagre. Ele continua dando pão, abrindo porta, fazendo maravilha, curando os cegos. Ele continua ressuscitando mortos, igreja. Ele continua. Tem um ministério de uma missionária americana que está na África, que no ministério dela tem 35, na época até o dia que eu vi, 35 casos registrados, documentados de ressurreição. Fazer milagre não é problema. O problema é um coração arrogante dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. E sabe o que acontece? Ele não faz nada. Ele não fez nada, porque Ele só queria um espetáculo. Eles só queriam ver alguma coisa, mas não é por comprometimento. Quando Ele se levanta, Ele sabe de quem se trata. Ele conhece a natureza humana, queridos. Ele me conhece, por isso que a misericórdia dele foi grande na minha vida. Ele me conhece. Quando Ele se levanta, Ele fala: se alguém tem sede. Ele não fala dos seus títulos, Ele não fala de conhecimento, Ele não fala de posição social. Ele coloca todas as pessoas no mesmo plano. Ele coloca toda aquela congregação, festa de tabernáculo, tudo aquele, sabe, aquela superioridade, que nós somos os guardiões da lei, nós somos, não, queridos. A fala de Jesus no meio da festa é Ele se levantando e dizendo: alguém tem sede? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, tem coisa mais ilógica do que isso? Tem coisa mais que deixou as pessoas indignadas? Elas não estavam entendendo nada. Ele estava querendo dizer: pare de achar que é do jeito que você pensa, pare de achar que é do teu controle. Vem a mim, vem a mim, eu vou tirar o vazio, eu vou te arrancar dessa esterilidade espiritual, eu vou te arrancar dessa sequidão, que muitas vezes até sabe, mas é conhecimento que não está no coração, que não está no espírito. Quantas pessoas estavam ali, eles entendiam do que Jesus estava falando. As pessoas caminhavam a pé, em caravanas, por estradas empoeiradas. Queridos, a água era um bem muito precioso. E muitas vezes, quando tinha rixas, as pessoas não permitiam que nem os estrangeiros tomassem água na sua terra, porque a água era precioso, a água tinha valor, a água era uma riqueza. E água hoje, mas é só 2000 anos atrás. Fica 3 dias sem tomar água, corremos risco de vida, podemos morrer. Quando Jesus ele vem trazendo, tirando as pessoas, levando as pessoas para um outro nível, preparando as pessoas, queridos, eram os últimos dias. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa, não sei se você já conversou com pessoas morrendo, que sabe que vão morrer, elas não falam superficialidade, elas não perdem tempo com discussões tolas. Ela sabe que resta pouco tempo.
Então ela só vai falar aquilo que é muito importante. Ele vai declarar aquilo que ele quer que fique registrado na mente, na alma, no espírito. Eu fico imaginando, queridos, como que foi a resposta. Jesus está falando: olha o que eu tenho para você. Você vai voltar hoje, você veio para aprender, é festa de aprender, é festa de conhecimento, é festa de palavra de Deus. Mas eu quero dar algo para você não ser dependente. Você não vai ser escravo, você vai ter em você mesmo uma semente de vida, uma semente de milagre. Alguém tem sede? Eu tenho um presente. Alguém tem sede no meio da multidão? Alguém tem sede no meio de tantas crises, de tantos embates? Esta mesma pergunta Jesus faz hoje. Sabe por quê, queridos? Porque ainda estamos em missão. Não terminou. A missão começou há mais de 2000 anos atrás. A missão começou e é passado um cajado de geração para geração. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Porque alguém decidiu viver e acreditar e dizer: Senhor, eu tenho sede. E cantará balabás. Senhor, eu quero beber de Ti, Senhor. Eu sei que não é homem, não é pessoas que vai me ensinar, mas eu quero as Tuas fontes, eu quero a Tua presença. O que nutre a tua alma? A palavra de Deus fala sobre tudo que você deve guardar. Sobre tudo, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. É por isso que nós estamos vendo tantas pessoas morrendo, queridos. Nós estamos vendo tantas pessoas vivas, que andando como um zumbi, que acha que está viva, mas estão mortas. Guarda o teu coração. E o nosso coração tem um lugar para ser guardado. Teve esse último temporal que teve. O condomínio que eu moro quebrou muitas árvores, caiu, arrancou árvores imensas pela raiz. Depois de alguns dias aquelas árvores arrancadas, as folhas estavam murchando. As folhas começam a murchar. Aquilo que tinha fruto, caiu todos os frutos. Ela está morrendo, porque ela foi arrancada do seu lugar original. Ela foi arrancada daquele solo que as suas raízes estavam firmadas, que ela estava se nutrindo, que ela estava recebendo vida. Diante daquele temporal ela foi arrancada. Quantos de nós são arrancados nos temporais? Quantos frutos nós perdemos nos temporais? Quantas vezes a nossa alma está desconectada? Você não fala para ninguém, mas você sabe que tem alguma coisa que precisa ser feito. Esse tempo que nós estamos vivendo, a promessa não falhou. Queridos, não vamos pensar: aconteceu a pandemia, Deus vai mudar os planos. Não vai acontecer. A palavra de Deus diz lá no livro de Joel. Eu não sou boa de data, mas é no Antigo Testamento, então pode pôr anos aí bastante, que só de Jesus para cá é mais de 2000. Fala assim, que a glória do céu, a glória de Deus, vai cobrir a terra, como as águas cobrem o mar. Você pode levantar as suas mãos? Você pode dar um glória a Deus? Aleluias! Ei, tem um Deus no controle. E cantará balabás. A gente olha tanta coisa e parece que está um caos, e parece que a terra está em descontrole, os governos, está tudo perdido, está tudo... Não. A história está se desenrolando. O autor da história está escrevendo. O autor da história está abrindo os céus e trazendo entendimento. Quem tem sede? Quem tem sede? Sempre vai haver incrédulo, sempre vai haver quem quer calar, sempre vai haver quem quer silenciar a palavra. Não é com esses que Jesus se preocupou. Ele não se levantou para gastar tempo com superficialidade, para discutir no território humano. Ei, queridos, eu quero te falar que onde os lugares que o Senhor tem para nós é os lugares celestiais. É ali que você vence. É ali que você vence. Ei, palabachai. Tem um lugar de vitória no coração de Deus para mim e para você. Muitas das vezes nós querendo preencher com coisas. Vou preencher com recursos. Eu vou preencher com fama.
Eu vou preencher com a minha própria imagem, porque já está acontecendo, não é? Nunca teve tantos, uma egolatria. É esse tempo que nós estamos vivendo, o próprio ego no trono. Eu sou o meu próprio Deus. E cada vez mais, a palavra de Deus diz que quando nós tomamos essas posturas, nós cavamos para nós uma cisterna, nós cavamos para nós um poço, mas esse poço não tem água. Esse poço perde, evapora. A água que você acha que vai te saciar é só momentânea. Todas as dores humanas, as loucuras, tudo aquilo que você vê, todas as distorções bizarras, todas as coisas terríveis que o ser humano vai fazer, é resultante de uma sequidão da alma. Sequidão da alma destrói nações. Quando coloca um líder no poder, que ele quer ser um Deus, que ele não quer ser contrariado, ele destrói vida, destrói famílias, igreja. Destrói famílias, machuca crianças. Sequidão da alma. É por isso que Jesus ele vem dizendo: olha para você. Nós vivemos num tempo de olhar muito para o exterior e nós ficamos perdidos no exterior. Nós não queremos olhar para dentro. O ser humano nunca quis olhar para dentro. Por isso Jesus fala: olha, eu estou aqui na porta, eu estou batendo. Se você abrir, só se você abrir, eu não vou arrombar a sua porta. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou cear com você. Você vai aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O salmista Davi, ele fala: olha, eu fiz calar a minha alma, eu fiz sossegar a minha alma como uma criança no peito da mãe. Você já viu uma criança que mama até ela estar saciada? Ela fica relaxada, ela fica aconchegada, ela fica segura. O salmista está falando: a minha alma, eu fiz. Tem coisa que é você que vai fazer, tem coisa que precisa de uma resposta, tem coisa que é uma atitude. Davi não era um sentimental, Davi não era uma pessoa tola, Davi era um líder de guerra. Davi era um homem treinado em batalha. Davi era um homem que sabia a sua posição. E por ele era tão extraordinário que a guerra que Davi ele vencia, poderia ser tantas coisas. Davi, uma vez ele está numa guerra, ele foi para ajudar alguém. Quando ele chega na sua cidade, a cidade foi saqueada. Levaram crianças, levaram as mulheres, levaram os bens, levaram as ovelhas, levou tudo. A palavra de Deus diz que foi uma crise tão violenta, foi tão terrível, que os seus valentes, olha, os valentes de Davi, que dava vida por ele, quiseram matá-lo, quiseram apredejá-lo. Eu imagino eles dizendo: tá vendo, Davi, foi por culpa sua. E na hora da dor nós somos irracionais. Tem tipo de dor que nós agimos primitivamente, como um bicho. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Davi, nós vamos te matar. Davi, é só guerra, é só guerra, é só guerra. Davi, disseram que você ia ser rei, Davi, e a gente só tem problema. Davi, perdi minha esposa. Davi, eu perdi meus filhos. Davi, eu vou te matar. A palavra diz que todos se abraçaram e abraçaram não, eu que estou falando. Eles choraram, mas não foi aquela lagriminha que você escorre assim diante, né? Até para tirar uma foto com a lagriminha escorrendo, não. Eles choraram até não poder mais. Eles choraram até que eles não aguentavam mais. Sabe aquela dor que tudo se foi, que tudo se perdeu, que não sobrou mais nada. Mas no meio daqueles homens tinha um homem que tinha sede, rebalabachuriando. Tinha um homem que sabia o segredo de não andar no natural. A palavra de Deus diz que Davi se levanta no meio daquela crise, no meio daqueles problemas. Ele buscou força do Senhor, ele se fortaleceu em Deus. Ele foi para a batalha e venceu. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, essa palavra é para você. Por isso que eu quero que você glorifique. Essa palavra é para a tua vida. Tem acontecido guerra que você tem chorado, tem acontecido perdas que você tem falado: Deus, agora não tem mais jeito, Deus, agora tudo se acabou. Tem acontecido isso na sua vida? Eu quero te falar uma coisa: que o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus que em dia de Pentecostes se levanta e ele clama: quem tem sede? E fala baixuriandarabalabaix. Aleluias, aleluia. Jesus toca na ferida sangrando. É por isso que as pessoas ficavam com raiva. Você já imaginou? Você já imaginou a pessoa toda lá
De repente com aquelas estolas, não é? Com aquelas roupas lindas que eles tinham, toda pomposa. Aqueles homens que as pessoas olhavam para eles com aqueles chapéus assim, né? Tão glamouroso. E ele ter que olhar para dentro e ver qual a área que está seca. E ver onde há a sua sede. E ver onde há a tua necessidade. Era humilhante, sabe? A gente não quer se expor. A gente não quer se expor, queridos. Mas no dia da ceia, a palavra de Deus diz que Jesus tira a roupa que estava de cima, a sua túnica de cima. E aí não precisa falar, mas a gente sabe que se tirou a de cima, ele ficou com a roupa de baixo. E aí ele pega uma bacia, ele pega toalhas, e aqueles pés empoeirentos, aqueles pés sujos, o Filho de Deus com aquela bacia, o Filho de Deus vulnerável, o Filho de Deus ali sem defesa, mostrando quem ele é, com uma toalha lavando pés empoeirados. Era demais para a mente de Pedro. Pedro, não, Senhor, não, de jeito nenhum. Senhor, eu sei que o Senhor é. Senhor, eu sei quem o Senhor é. Tu és o Santo de Deus, Tu tens palavra de vida. Senhor, eu vi o Senhor fazer milagre. Eu vi o Senhor tirar Lázaro que estava morto há 4 dias, Senhor. Eu vi o Senhor curar os leprosos, Senhor. Eu vejo a glória de Deus na sua vida. Não lava meus pés. Jesus olha e fala, olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus estava dizendo para ele, se eu não te ensinar a ser vulnerável, a baixar as tuas defesas, Pedro. Se eu não te ensinar, Pedro, que não em todo momento você precisa de armadura. Se eu não te ensinar a vulnerabilidade, Pedro, você não vai ter parte. Aí Pedro é incrível, eu amo Pedro, gente. Pedro é tudo ou nada. Ele fala assim, aí ele entende, né? Aí ele fala assim, Deus, então lava meus pés, lava minha mão, lava minha cabeça. Deus me dá, se é para ter parte contigo. Sabe, é por isso que eu amo. E por isso que você vai ver, Pedro pisa na bola feio. Talvez assim o pior, eu acho que foi muito doloroso. Porque é o que narra em minúcias. Jesus falando para ele, Jesus dizendo que iria acontecer. Pedro, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Senhor, não fala isso de ti mesmo. Senhor, tem misericórdia de ti. E Pedro começa a falar que não vai acontecer. Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Já não era um homem que estava falando. Percebe como tem um limiar assim, bem sutil. Nós estamos entre nós e o mundo espiritual. Que muitas das vezes você é usado pelo Espírito de Deus e pelo céu. Mas muitas das vezes vem uma flecha do inferno. Pedro, homem de Deus. Pedro, homem de confiança. Jesus fala para ele, para trás de mim. Jesus não estava falando para Pedro. Estava falando para aquele demônio. Pedro fala, Pedro, você não entende nada da sua natureza, Pedro. Pedro, você é tão valente. Pedro, lá no jardim, você pegou uma espada, você corta a orelha daquele soldado. Você é tão valente, Pedro. Mas vai chegar uma hora que a aflição vai ser tanta, que a pressão vai ser tanta, que o que você vai ver vai ser tão terrível, Pedro. Você vai fugir, você vai me negar. Você vai me negar. Essa palavra, queridos, eu me apaixono por esse Deus. Ele não quer super-humanos. Ele não quer homens e mulheres perfeitos. Fica de pé, por favor. Ele chega com línguas de fogo. Ei! É o próprio Deus levantando a embaixada na terra. Homens que não se vendem, homens que não negam, homens cheios do Espírito. A palavra de Deus diz que nós, eu e você, com as nossas falhas, com os nossos temores, com a nossa dureza de coração, Jesus olha e fala assim, olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Ele confiou em mim e você. Você é o sal da terra. Ele acreditou, queridos. E sabe por que ele acreditou? Porque ele sabia quem é que o Pai ia mandar. Nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas. E hoje o Senhor quer te tocar de um jeito diferente.
O Senhor quer que você seja apenas um menino nos braços do Pai, apenas uma criança sossegada no peito da sua mãe. Ele quer tirar tuas angústias, os teus temores. Aprenda de mim. Ele tem pastos verdejantes, Ele tem águas tranquilas, Ele tem um lugar de cura para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não há abismo, não há abismo que essas águas não preenchem. É do seu interior. A palavra diz que é de dentro de você. Você não vai depender de pessoa, você não vai depender de alguém. É um rio fluindo dentro. É onde você chegar, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor te acompanha. É o primeiro domingo, é noite de ceia. Agradeça a Deus, comece a falar com Ele. Eu sei que nós fomos silenciados por alguns meses. Nós vimos tantas coisas e ficamos amordaçados. Igreja, igreja, o Espírito do Senhor está aqui. O sacrifício não foi em vão. O Cordeiro de Deus naquela cruz não foi em vão. O autor da história está escrevendo. O autor da história